Aqui numa das audiências da Câmara, e aí choveu de audiências, de requerimentos, uma dessas a gente fez conjunto com a Comissão de Relações Exteriores do Senado, é que, primeiro, o Brasil não tinha contra-informação. Brasil e outros países também, aqui é bom reafirmar, outros países também, como o Brasil, foram pegos de surpresa. Só souberam porque alguém vazou. Não fomos nós que descobrimos que estávamos pelos sendo nossos próprios fiscalizados. méritos, que estávamos sendo, de certa forma, invadidos. E esse é um problema nosso? A gente Esse não é um problema acredita para que nós a gente resolver. está exposto a esse tipo de risco e, portanto, Eu a acho gente não até busca que se nós proteger? acreditamos, sabemos, e isso existe no mundo inteiro. Se você conversar hoje com qualquer empresário, e como eu tenho lidado com esse debate sobre defesa nacional e os projetos estratégicos de defesa, tem algumas empresas brasileiras que participam de concorrências internacionais, elas me dizem, deputada, às vezes a gente perde uma concorrência por centavos. Que história é essa? Eles estão sendo espionados também. Então, estão sendo espionados. Senão, como é que você vai para uma concorrência internacional e você ganha com uma diferença de centavos? Então, o que eu percebi nas audiências públicas, primeiro, nós fomos pegos de surpresa, infelizmente. Segundo, o Brasil não está preparado para poder fazer esse enfrentamento, para poder evitar isso. Não temos inteligência trabalhando a nosso favor, é isso? Nós não temos o suficiente. E acho que a gente precisa melhorar isso. E quando você pega aí a nossa ação de inteligência, as nossas forças armadas brasileiras foram deixadas de lado, foram sucateados. Nós estamos hoje correndo atrás do prejuízo na área de inteligência e na área da defesa nacional com as 3 forças. Se você pega o próprio Congresso brasileiro, não dá importância nenhuma à ação de inteligência nacional. Nós temos uma comissão mista de inteligência que é para acompanhar os serviços de inteligência brasileira e não acompanha nada. É uma comissão formada na sua formação, porque não tem tempo de atuar, porque é uma comissão formada pelos líderes da maioria e da minoria dos 2 congressos, e mais um suplente e outro, eles não acompanham. Você tem que ter um corpo dedicado a isso. Permanente. Isso. Permanente. É uma comissão que existe há anos, mas sequer tem um regimento interno próprio, votado pelo Congresso, tem um regimento provisório. Então, isso também é a importância que o parlamento tem dado para a inteligência brasileira. E se a gente vai pensar nisso que a senhora está falando, é desesperador, né? Porque isso revela a nossa vulnerabilidade perante o mundo no momento em que a gente está emergindo como uma das economias do planeta. Ainda bem, graças a Deus, a gente costuma dizer Deus é brasileiro, porque de vez as coisas vão dando certo. Você pega, por exemplo, a Rio+20, foi um show nesse sentido, de que nós não sofremos nada e o governo ali, as instituições ali conseguiram fazer interceptações. Mas, de repente, de uma hora para outra, vem essa notícia, estávamos sendo espionados. Aí você imagina que nós vamos aqui sediar as Copas, né? As 2 Copas. Nós somos um país aí com uma riqueza natural gigantesca, uma das maiores do mundo, de petróleo e tudo mais. E aí, quem cuida disso? Não. O Congresso, inclusive, na minha opinião, age erradamente quando você pega a lei sobre o petróleo e você tira da Marinha o direito de ter um percentual desse dinheiro. É a Marinha que vai fazer a fiscalização. É uma força importante da soberania nacional, que reforça a nossa soberania. Mas a Marinha, por exemplo, perdeu o dinheiro que tinha dos recursos do petróleo. E se nós somos uma potência energética, nós estamos emergindo como uma potência energética, quem garante que esse setor nosso também não foi grampeado? Nós não temos garantia nenhuma. Perguntamos isso para os nossos representantes que ali foram e nós não temos essa resposta. Nós precisamos ter. Essa semana eu perguntei, quando o ministro Patriota foi no Congresso na quinta, né? Na segunda-feira ele deixou o ministério, mas na quinta-feira, quando o ministro Patriota foi à Comissão de Relações Exteriores, eu perguntei para ele o seguinte, a gente precisa de informações de como está o andamento desse processo com relação aos esclarecimentos que os Estados Unidos precisam dar ao Brasil sobre a espionagem. Nós sabemos que uma comissão técnica foi aos Estados Unidos para conversar. E sabemos agora que, neste momento, o ministro da Justiça está lá com uma outra comissão, agora política, para discutir. Nós precisamos dessas informações. O povo brasileiro precisa, o Congresso precisa. Olha, a comissão técnica que foi aos Estados Unidos levantou esta situação. Na volta do ministro
da Justiça, nós também precisamos das informações. E a senhora acha que ele está disposto a dar essas informações? Precisa dar explicações ao Congresso. É o Congresso brasileiro que fiscaliza as ações do Executivo. Eu converso hoje com a deputada Perpétua Almeida, faço mais um rápido intervalo comercial, continuamos o bate-papo daqui a pouquinho, não sai daí. O Jogo do Poder está de volta. Eu recebo nos estúdios da CNT em Brasília a vice-presidente da Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores, Perpétua Almeida. Deputada, a gente falou pouco de defesa nacional e é um assunto que já vem se arrastando há um tempo aqui no Brasil, que é como proteger o nosso espaço aéreo com a renovação da frota dos caças. A gente está entre franceses, norte-americanos, os que nos grampearam, não é? E os suecos. Por que essa história não é resolvida? Os franceses que deram apoio aos americanos, os americanos que nos grampearam e agora os suecos. Primeiro é bom, por exemplo, você tem a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Congresso. No início do ano, o presidente pensou em separar essas duas comissões para poder fazer os ajustes da política e dar uma comissão para um partido e outra para outra. E eu argumentei, fui lá, conversei com ele, outros parlamentares também. A defesa precisa caminhar ao lado da diplomacia. Você tem o Brasil hoje bem visto na sua diplomacia, conseguiu fazer articulações com o mundo, buscando conquistar espaços importantes, mas isso só se segura se você tiver dissuasão, se você tiver defesa nacional. Por isso que quando eu presidi a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que era uma comissão muito onde você só fazia o processo da política externa e a defesa nacional sendo botada de lado. E eu disse para os colegas que trabalhavam comigo e para os outros parlamentares, vamos botar a defesa aqui. O Brasil é um país rico, precisa de reforçar a sua soberania nacional, a sua defesa, a sua fiscalização, o seu espaço aéreo. E aí fizemos um seminário importante, com mais de 600 pessoas presentes na sua abertura, um seminário, inclusive, durante um período de campanha eleitoral. E nós criamos a subcomissão de assuntos estratégicos de defesa, que ela funciona com um grupo de trabalho composto por empresas, representantes de instituições empresariais da área, com pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, da USP, da UFRJ, numa parceria. Você pega aqui a academia, a universidade, você pega o parlamento, você pega o empresariado e você pega o executivo para poder a gente sentar e conversar. O Brasil precisa correr atrás de melhorar a sua defesa. E isso é a gente sair um pouco do prejuízo. Nós temos demanda reprimida. Eu tenho dito o seguinte, que investir em defesa, investir na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, é a gente investir em soberania nacional. É a gente investir em pesquisa, é a gente investir em educação, é a gente investir em geração de emprego. Por isso que quando o Brasil precisa tomar a decisão de comprar os seus caças, seja dos Estados Unidos, eu não conheço de perto, eu não fui aos Estados Unidos acompanhar a proposta deles, eu fui à França e acompanhei a proposta da França, possivelmente vamos à Suécia acompanhar a proposta da Suécia. Eu recebi a ministra de Defesa da Suécia quando eu estava na Comissão de Relações Exteriores. Portanto, esse é um investimento grande que o Brasil vai fazer. Não pode fazer de qualquer jeito. E a grande conversa... Isso significa você proteger, tomar uma decisão de proteger o nosso espaço aéreo, mas o cuidado necessário para não ser apenas uma compra de prateleira. Quais são as outras compensações na área da pesquisa, na área de saúde, de geração de emprego que nós vamos ter? Um outro assunto que está sendo debatido dentro da comissão, e a senhora anunciou já para os próximos meses, é o Estatuto do Estrangeiro. Não é? A gente começa a receber muito mais estrangeiros agora no Brasil, não só com essa história da vinda dos médicos, mas outros profissionais. Por que a gente precisa desse estatuto e o que teria nele? Olha, o Estatuto do Estrangeiro hoje é uma legislação da época ainda da ditadura militar, de um outro Brasil. Esse novo Brasil precisa de novas relações, de novas decisões, de nova legislação para a gente poder se adequar. Se a gente está dizendo hoje que nós precisamos de novos cérebros para o Brasil. Aliás, tem uma polêmica. O empresariado nacional diz o seguinte, a qualquer momento o Brasil pode ter um apagão de mão de obra qualificada ou não. O movimento sindical discorda disso. Diz que nós temos mão de obra suficiente nas duas áreas. Mas você tá pegando agora um exemplo real
de que a presidenta Dilma bateu o martelo e decidiu que vai atender o povo brasileiro com médicos, porque nós não temos médicos suficiente e que queiram ir para os rincões brasileiros, para as comunidades mais distantes. Você tem, por exemplo, o município do Jordão, no Acre, está catando médicos e tentando pagar R$25 mil para ter médico lá no Jordão. E ninguém quer ir. E ninguém quer ir. Portanto, esse tipo de comunidade é que vai ser atendida pelos médicos estrangeiros. Mas então, se o Brasil hoje é um país procurado por muitos cérebros ou não, por pessoas que vêm trabalhar, inclusive na estiva também, como é que nós vamos nos relacionar? Que tratamento nós vamos dar? Então, é esse o debate que a gente precisa fazer. Fizemos uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores sobre o Estatuto Estrangeiro para ouvir a sociedade. Vamos fazer uma outra em São Paulo, que é o estado, inclusive numa parceria com a Prefeitura de São Paulo, o estado que recebe o maior número de estrangeiros, de investidores ou não. Você pega ali, bolivianos tem uma quantidade gigantesca, você pega o Acre recebendo ali na fronteira de forma clandestina os haitianos, você tem uma média ali de 600 haitianos ali naquela fronteira. Então, o Brasil virou uma referência para quem quer vir para cá também e investir. E como é que nós vamos nos relacionar? E essas pessoas têm de vir como solução, não apenas como um problema social, claro. Né? Gerar um problema social. Eu sempre acho que a gente tem que ir além da questão do marketing ou das nossas relações de turismo, nós temos que ir além disso. Queremos atrair turista? Óbvio, queremos. O Estatuto Estrangeiro precisa apontar para isso. Mas, acima de tudo, o Estatuto do Estrangeiro precisa apontar para os interesses nacionais. O que interessa ao Brasil hoje de atrair para cá, para quem vai nos ajudar a gerar emprego, a gerar oportunidades, a investimentos na área da saúde, na área da pesquisa. A presidenta Dilma, quando tomou a decisão daquele programa Ciências Sem Fronteiras, porque ela quer dar oportunidade aos estudantes brasileiros de irem para fora buscar novas oportunidades, mas ela também quer chamar outros cérebros e outros estudantes do exterior para vir para cá, conhecer o Brasil, se encantar com a possibilidade de empregar seu conhecimento aqui também. Deputada, infelizmente eu não consegui falar com a senhora sobre tudo que eu gostaria de falar. Então, eu quero aproveitar a oportunidade já para deixar um convite para um retorno aqui a esta bancada, para que a gente fale de outros assuntos. Te agradecer pela entrevista, né? A você agradecer pela audiência, dizer que eu volto na próxima quinta-feira, às 11 da noite. Até lá, nos acompanhe pelas redes sociais. Até quinta.